Bom, decidi gravar esse vídeo, na verdade um áudio, né? Para falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre erros e acertos e a minha experiência com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, né? E o que trouxe de bom e de ruim, basicamente isso. Bom, vamos começar pelo início, basicamente em mais ou menos ali por volta de 2010, eu tive algumas crises de ansiedade e busquei algum tipo de ajuda, né, em termos de pesquisa, né, era os primórdios da internet, para mim pelo menos, em casa, né, então eu consegui pesquisar algo, encontrei um site chamado Escola Psicológica e comecei a ler sobre o que era a mente, como funcionava, né, questão psicológica e ansiedade e tudo mais. E lá tinha duas indicações, né, de livros. Um era sobre o Osho e o outro sobre Anthony Robbins, né, Power Unlimited, né, Poder Sem Limites. Livro muito bom. E aí eu fiquei em dúvida entre os dois e acabei escolhendo o de Anthony Robbins, né. O Osho eu nunca cheguei a ler assim, só alguns textos. Então, basicamente, eu comecei a ler, né, li o livro inteiro, só que me veio aquela sede, aquela coisa de conhecimento, né, de querer ir mais atrás e tudo mais. Então, até que eu pesquisando pelo YouTube encontrei o Hélio Couto, né, falando algumas coisas sobre PNL, esses vídeos bem antigos, né, dele. E aí eu comecei a assistir aquilo e aquilo, assim, foi bem interessante porque eu não tinha tanto conhecimento, então aquilo veio como algo totalmente novo e me trouxe uma perspectiva totalmente que eu não tinha, né? E até meio que ilusória, de certa forma. Ah, o pensamento cria, não sei o que, né? Tudo aquele falatório do Hélio Couto. E assim, me ajudou bastante, sim. Não vou negar que me ajudou, sim. O conhecimento dele é válido. Ele juntou muitos autores, muito conhecimento, muitos livros nas suas palestras. E só que assim, aí eu comecei a estudar, me aprofundei. E aí já começou a primeira parte, né? Você começa a ficar meio aéreo do mundo ao seu redor. Você começa a ficar muito introspectivo. Essa introspecção faz você se afastar de algumas pessoas. Então, depois que eu descobri como a mente funciona, eu consegui achar algumas hipnoterapias, não era a do Hélio Couto, tá? Era de outra pessoa. E assim, me ajudou bastante. Eu tive uma experiência bem profunda em uma. Não era nem a primeira nem foi a última vez que eu ouvi a reprogramação, né? Para acabar com a ansiedade. E aí depois daquilo, a ansiedade assim meio que se esvaiu. E continuei fazendo essas reprogramações e tal. E aí chegou o tempo de que eu comecei a me entrosar de novo, né, com as pessoas e tudo mais. E enfim, a vida foi andando, né? Não vou contar muita coisa sobre a minha vida, mas vou pular para as partes mais importantes. Então, por volta ali de 2015, eu continuei estudando esse tempo todo. E nesse tempo não tinha nem o site dele, era pelo YouTube, né? E eu pegava os vídeos avulsos mesmo que apareciam e eu ia vendo o vídeo de 3 horas, de 4 horas. E em 2015 foi quando eu comecei a, a faculdade, né? Comecei a fazer um curso superior e teve aquele up, né? De energia e tal. Ah, coisa nova, né? Fazia tempo que eu não fazia algo extremamente novo. E o que aconteceu foi que eu cada vez mais eu queria estudar mais para
pedir a ressonância harmônica. Então eu adiantei também um pouco os estudos do Hélio Couto. E quando foi no início de. No finalzinho de 2015 eu pedi, né? Por volta ali de setembro. Quando foi fevereiro de 2016 eu recebi a primeira onda, que era um CD, né? Um CD. E assim, eu coloquei aquilo e assim, eu não senti grande coisa não. Hoje lembrando assim, eu não senti muitas coisas. Eu acredito que é mais a questão do placebo, né? Da mente, né? Que fica esperando uma grande coisa e acaba que vendo coisa não tem. Aí coloquei a primeira onda e tal, passei uns 7 meses, depois chegou a segunda. E aí foram. A vida foi andando normalmente, né? Só que nesse tempo eu comecei a ficar muito letárgico. Eu não sei se tem a ver com. Eu tava um pouco gordo, né? E estudando muito. Eu deixei até um tempo os estudos do Hélio Couto de lado, mas continuei fazendo RH e tal. Chegou uma hora que é, começou a ficar mais longe os CDs, né? Na verdade parou de vir CD, e vinha só a onda no site, né? Mas isso foi depois. Mas antes disso os CDs começaram a vir mais espaçados, né? Tinha muita gente pedindo. E ao todo eu fiz 7 ondas, né? Eu acredito que as 4 primeiras foram CDs. Minto, foram as 3 primeiras. Que eu tenho 3 CDs ali. E o resto foi pelas plataformas. Então, o que acontece? Em 2018 eu tive muito estresse. Mas muito estresse mesmo. Eu briguei com um orientador de curso, briguei com o coordenador. Brigar, eu digo no sentido assim, de discordar e, né? Fica aquele clima chato. Foi algo bem complicado assim para mim lidar, porque eu nunca tinha lidado com um final de curso, TCC. E aí eu presenciei antes disso até assim meio que a minha mente desligando, sabe? E eu muitas vezes eu estava na aula e assuntos complexos. E então eu saía da aula e simplesmente ia pro bosque da escola. E ficava lá sozinho, deitado, olhando pro céu. Tipo assim, totalmente esgotado. Eu cheguei a esse momento assim, de estar totalmente esgotado na universidade. E assim, eu comecei a me questionar sobre o que eu estava fazendo, se aquilo realmente era interessante, se tinha futuro. E eu não tava bem ali, já não estava bem ali. Né? Eu ficava me questionando o tempo inteiro se a carreira que eu tinha escolhido era aquela mesmo, se eu gostava daquilo que eu estava estudando e tal. Até que depois de muito perrengue, eu consegui apresentar o TCC e assim, foi algo bem marcante porque como estava todo mundo estranho com todo mundo, orientador com um coordenador e todo mundo já estava meio que sabendo pelos bastidores. Assim, ninguém chegou para tirar uma foto comigo na minha apresentação. Tipo assim, foi uma coisa bem que ficou marcado, né? Assim, aquele sentimento de abandono, sabe? Antes eu tinha tirado umas selfies e tal para guardar de recordação, mas fora isso, eu não tenho mais nenhuma lembrança disso. Nem na página do Facebook da graduação não foi colocado as minhas fotos, que todas eram colocadas, né? Todos os TCCs apresentados eram colocados. Então, aí eu comecei a me questionar mais ainda, pô, meu, por que isso está acontecendo, né? E eu, enfim, mas sendo bem, indo mais adiante, né? Eu me formei, mas tentei criar alguns produtos, não obtive resultado algum. Meio que eu sempre pensava fora da realidade, meio que uma coisa meio que, eu quero fazer, então eu vou fazer aqui e vai dar certo.